Então vamos orar. Santíssimo Deus, agradecemos a Ti, Pai, porque temos mais uma vez a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento nesse novo ciclo de estudos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos começar um novo ciclo. Semestre passado nós estudamos o livro de Tito, versículo por versículo, quase palavra por palavra. E nesse semestre nós vamos estudar agora Malaquias. Então nós vamos trabalhar um pouco com o hebraico e outras coisas mais bem interessantes. E hoje nós vamos trabalhar bem o comecinho mesmo, capítulo 1, versículo 1 e a primeira parte do verso 2. E aí o título é Sentença do Senhor contra Israel e a afirmação do pacto. Mas como é a nossa primeira aula, e nós temos sempre enfatizado aqui, nós estudamos o texto, nós nos esmiuçamos no texto, mas nós não podemos perder de vista o contexto também. É aquela ilustração que falam, de quando você vai estudar uma floresta. Tem o botânico que ele pode se especializar numa árvore e ele perde a visão da floresta como um todo. E tem o outro que pode estudar a floresta inteira e não se pegar nos detalhes que compõem aquela floresta. Então, para que isso não aconteça com a gente olha só para uma árvore, a gente vai ter uma visão panorâmica da floresta, porque a gente saber o contexto, aquilo que estava acontecendo e os propósitos do livro são importantes para que a gente não perca de vista cada versículo, cada palavra que a gente vai analisar. Então, nessa primeira aula, a gente vai passar um pouco nesse contexto, desse pano de fundo do livro. E se os irmãos tiverem alguma pergunta, qualquer dúvida ou comentário ao longo do livro, ao longo da aula, vocês podem falar. Não precisam esperar terminar, não. Então, nessa introdução, primeiro vamos visualizar um pouco do contexto histórico do livro de Malaquias. Já colocar tudo aqui. O livro de Malaquias, ele se dá no período do pós-exílio. Nós vamos lembrar da história do povo de Israel no Antigo Testamento. Nós vemos que, depois de uma sucessão de reis problemáticos no norte e no sul, o povo do norte foi levado cativo pelos assírios e depois se misturou e boa parte deles se tornou o povo conhecido como os samaritanos do Novo Testamento. E o povo de Judá ao sul, que recebeu vários israelitas do norte na época do exílio assírio, depois foi levado cativo para a Babilônia. Passaram cerca de 70 anos ali na Babilônia, e depois que os persas dominaram e derrotaram a Babilônia, os persas tinham uma política diferente dos babilônios de domínio, e eles permitiram que os israelitas voltassem. Os assírios trabalhavam com a destruição e depois a mistura dos povos para enfraquecê-los. Os babilônios levavam eles cativos para a Babilônia, as lideranças. Os persas não, os persas já permitiam que cada povo vivesse nas suas terras, mas debaixo de severa vigilância e com muitos tributos. Então, era só a forma como cada império seguia. E, por causa disso, os israelitas puderam voltar para a sua terra. Isso foi lá no século V. Quer dizer, o contexto do livro era o século V. Foi no século VI, lá mais ou menos 539, foi quando a Babilônia caiu. E, a partir disso, começou um processo de migração de volta para as suas terras dos diversos povos que eram dominados pela Babilônia. E o contexto do livro aqui já é no século V, provavelmente na primeira metade do século V, entre 450 e o ano 500 a.C. Não se tem ao certo, tem até algumas discussões sobre quando exatamente se dá a questão do livro de Malaquias. O que se tem certeza é que foi após os ministérios de Ageu e Zacarias. Nós estudamos aqui na igreja também um tempo atrás Ageu e Zacarias, e esses dois profetas eles tinham um foco bem determinado, que era a reconstrução do templo de Israel. O povo havia voltado para a sua terra, mas eles não estavam focados na reconstrução do templo. Estavam mais preocupados com seus próprios afazeres, com suas próprias casas, e Deus estava ficando preterido, ficando de lado. Ageu e Zacarias profetizaram para que o povo se voltasse para Deus, reconstruísse o templo, e então o povo reconstruiu. E por isso que nós sabemos que foi após o período de Ageu e Zacarias, porque o templo já foi reconstruído aqui. Nós não temos certeza se Malaquias profetizou antes, durante ou depois a chegada de Esdras e Neemias, que chegaram ali mais ou menos na metade do século V. E Neemias veio reconstruir os muros, reconstruir a cidade. Esdras veio trazendo uma reforma também espiritual bem intensa.
Mas Malaquias, muitos acreditam, por isso que eu coloquei aqui, que foi antes de Esdras e Neemias, por causa de algumas coisas que ele fala. Mas também é possível que tenha sido durante Esdras e Neemias ou até depois. Muitos acham que não é, porque ele não faz menção de Esdras e Neemias nas suas profecias. Então, como Esdras e Neemias foram dois personagens extremamente marcantes, a maioria dos estudiosos acredita que foi um pouco antes deles voltarem, mas já depois de Ageu e Zacarias. E o contexto, assim, imediato, é que o templo estava pronto, mas a adoração era defeituosa. Então, a adoração era defeituosa e isso era um grande problema para o povo na época. E isso vai gerar todo o movimento de Malaquias em profetizar para o povo. Falando agora propriamente de Malaquias. Nós temos pouquíssimas informações sobre ele. Praticamente ninguém sabe nada sobre Malaquias. Inclusive, alguns até duvidam que Malaquias era o nome próprio, era de fato o nome desse profeta. Por quê? Porque o nome de Malaquias significa meu mensageiro. Tanto que ao longo do livro, em outro momento, sem ser ali no começo, aparece de novo Malaqui, e é traduzido nas nossas Bíblias como meu mensageiro. Então, poderia apenas ser profecia vinda por meio do meu mensageiro, ou, de fato, era um homem chamado Malaquias. Isso a gente não tem certeza, mas, de forma geral, a gente chama de Malaquias, porque existia um profeta levando a mensagem, e não custa nada a gente chamar de Malaquias. Mas ele era mensageiro do Senhor. O próprio nome dele era mensageiro de Deus, meu mensageiro. E o que é interessante é que ele é o último dos escritos proféticos em ambas as organizações do Antigo Testamento. O que eu quero dizer com isso? A organização do Antigo Testamento na Bíblia hebraica é diferente da nossa Bíblia, a ordem dos livros. Ele já até abordou aqui em outros contextos, por exemplo, Ruth. Ruth está numa posição diferente na Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica, Ruth vem logo após o livro de Provérbios. E aqui na nossa Bíblia, ela vem após o livro de Juízes e antes do livro de 1 Samuel. Então, a Bíblia hebraica ela é organizada de uma forma diferente. Inclusive, por exemplo, na nossa Bíblia, nós dividimos no Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os profetas. É a nossa divisão básica. A Bíblia hebraica ela trabalha numa divisão diferente. Ela trabalha a Torá, que é o nosso Pentateuco. Ela trabalha os profetas anteriores, os profetas posteriores e os escritos. É uma forma diferente de organização. Os profetas, aquilo que nós chamamos de livros históricos, eles chamam de profetas anteriores, porque eles entendem que tudo veio de profecia de Deus. E os profetas posteriores são aqueles que nós chamamos de os livros proféticos. E os escritos são alguns livros separados. Por exemplo, os Salmos, Esther, Ruth, fazem parte dos escritos. Mas o que é interessante, que eu falei que ele é o último dos livros proféticos de ambas as organizações. Na nossa Bíblia, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, já ao final, de fato, de todos os livros proféticos que nós vamos lendo. E na Bíblia hebraica, da mesma forma, ele é o último dos profetas posteriores, que ele não é o último livro da Bíblia hebraica, porque depois vem os escritos, mas no contexto de profecia, ele é o último. Então, de uma forma ou de outra, tanto na nossa organização do cânon, quanto na organização hebraica do cânon, há o entendimento, o consenso de que Malaquias fecha o período profético. Então, é interessante a gente observar que esse último profeta desse livro tão pequeno, ele fecha o período profético. E isso tem que nos chamar a atenção para aquilo que vem depois. Mas, seguindo aqui um pouco mais com relação ao livro, nós vamos para a estrutura literária desse livro. E a estrutura literária desse livro ele é bem interessante. Abacuque faz um pouco disso, só que Malaquias é mais marcante. O livro é organizado em forma de debates envolvendo Deus, o povo, os sacerdotes e o profeta. Então, se os irmãos depois tiverem curiosidade, eu já vou marcar aqui, vocês podem acompanhar na leitura de vocês de Malaquias, de como é uma série de debates. E, a partir desses debates, Deus vai ensinando o povo e o profeta vai confrontando o povo. Então, ainda para a gente se situar nessa organização geral do livro. O livro começa com o cabeçalho, um oráculo de Yahvé por meio do seu mensageiro, como a gente pode chamar o cabeçalho. Seria essa a ideia, a apresentação do livro. Um oráculo de Yahvé por meio do seu mensageiro.
E aí, a partir de então, a partir do verso 2, a gente já começa a série de debates. O primeiro debate, existe uma proposição que é Yahvé ama a Israel. Esse é o tema do primeiro debate. E Deus faz essa afirmação. Yahvé, eu estou destacando Yahvé, daqui a pouco a gente vai entrar nisso, porque é importante Yahvé aqui nesse momento. Eu vos tenho amado. E aí o povo interpela Deus. Em que nos tens amado? O povo estava, você está dizendo que nos ama, mas como assim você nos ama? E aí Deus responde, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E esse é o compacto em que isso vai ser expandido, em que Deus vai trabalhando essa proposição do primeiro debate. Yahvé ama Israel, e existe esse debate entre Deus e o seu povo. Depois temos o segundo debate. O pai de Israel merece honra. É a outra proposição que vai ser debatida. E Yahvé, mais uma vez, se volta para o povo. Por que vós, ó sacerdotes, desprezais o meu nome? Deus agora que está fazendo uma pergunta. E os sacerdotes se defendem. Em que desprezamos o teu nome? E Deus responde, mais uma vez, oferecer sacrifícios imundos. Que eu falei, aqui é tudo sucintamente em como vai desenvolver o debate, os versículos são mais do que isso. O terceiro debate, a proposição é Yahvé odeia o divórcio. E aí o profeta já vira para o povo e fala, Yahvé não aceitará as tuas ofertas. E aí o povo pergunta, por quê? E o profeta responde, porque quebraste a aliança do matrimônio. E vai ter uma grande discussão envolvendo a questão do divórcio aqui. O quarto debate, Deus é justo. É a primeira parte 1, porque depois Deus vai voltar nesse tema. Deus é justo. E aí o profeta fala, enfadais a Yahvé. E aí o povo pergunta, em que nós enfadamos a Yahvé? E o profeta diz, questionando a sua justiça. Vocês estão cansando Deus, porque vocês estão questionando a justiça dele. O quinto debate, dar o dízimo é indício de arrependimento. E aí o profeta vira para o povo e fala, tornai-vos a Deus. E aí o povo pergunta, em quê? Como assim nós nos afastamos de Deus? E ele fala, porque vocês estão roubando a Deus. E aí vem toda a discussão em cima do dízimo disso. Então é indício de arrependimento. O profeta está chamando, voltem-se para Deus. Porque vocês estão roubando a Deus, significa que vocês estão afastados de Deus. E por fim, o sexto debate, mais uma vez a proposição é, Deus é justo. A segunda parte. E Yahvé mais uma vez questiona o povo, tendes falado contra mim? E o povo responde, o que temos falado contra ti? E Yahvé fala, dizendo que é inútil servir a Deus. Então, Deus aqui tem, ao longo desses 6 debates, Deus vai trabalhar o que eu falei lá no começo, que mostra o livro. O templo estava pronto. Eles reconstruíram o templo com muito sacrifício, mas a adoração deles ainda era defeituosa. E todo esse livro vai mostrar que Deus tem um padrão de adoração. Deus tem um padrão de culto. E o povo estava desobedecendo tudo isso. E Deus vai dialogando com o povo para que o povo se arrependesse e se voltasse para Ele. E aí o livro termina com 2 epílogos. Um primeiro epílogo em que o profeta, mais uma vez, clama ao povo, guardem a lei de Moisés. E o segundo epílogo, em que é uma profecia de que Elias virá antes do dia de Yahvé. E são os 2 textos que eles mais conhecem de Malaquias, né? Que é a questão do dízimo e a questão de Elias. Porque Malaquias, esse livro tão pequeno, o último profeta do Antigo Testamento, ele é citado várias vezes no Novo Testamento. Então, sobretudo por causa da questão de Elias aqui. Então, essa é a estrutura literária do livro. E a partir dessa estrutura literária, alguns temas são trabalhados. E esses temas teológicos, que são os temas que a gente tem que ter em mente também quando for analisar o livro como um todo, são os seguintes. O primeiro é Senhor dos Exércitos. Por que isso é importante? Porque nem sempre Deus é chamado de Senhor dos Exércitos. Mas ao longo do livro de Malaquias, repetidas vezes, Deus é chamado de o Senhor dos Exércitos. Normalmente, quando é enfatizada a questão de Deus ser o Senhor dos Exércitos, existe uma questão de que é o Deus que vence os inimigos, o Deus que vence as batalhas, o Deus que é o Deus conquistador, ou como alguns falam, o Deus guerreiro.
Então, no contexto de Malaquias, existe alguma coisa que o povo precisava prestar atenção, e nós também, do fato de que Deus é o Senhor dos exércitos, o Senhor das hostes celestiais, aquele que governa sobre toda a criação. Então, esse é um tema importante que perpassa todo o livro. O outro tema que já está aqui no comecinho, a gente vai trabalhar um pouco hoje, é aliança. Deus é um Deus de aliança. Lá no princípio de tudo, Deus fez aliança com o seu povo. E essa aliança foi o que sustentou a relação de Deus e do seu povo ao longo de séculos. Se a gente for parar para olhar de quando Deus chamou Abraão até esse momento de Malaquias, já tinham se passado mais de 1000 anos. E a aliança é um tema que é tratado para um povo que estava debaixo do domínio persa, para um povo que talvez estivesse duvidando de que Deus de fato era fiel com eles. Outro tema que vai perpassar o livro como um todo é o amor divino. O amor divino também está presente em todo o livro. Deus, e é interessante como esses temas que muitas vezes parecem, na nossa cabeça pode parecer contraditório. Como é que Deus é um Deus guerreiro e ao mesmo tempo é um Deus de amor incondicional? E o livro vai mostrar isso, que não existe uma crise entre uma coisa e outra. Mas o amor divino também vai estar presente em todo o livro e o povo vai precisar ser relembrado de que o amor divino é real. Um outro tema que vai ser trabalhado, e esse é dividido em duas questões principais, é da profecia apocalíptica. E isso é interessante para nós, porque são dois gêneros diferentes. Profecia e apocalipse são dois gêneros distintos na Bíblia hebraica e também no Novo Testamento. Por exemplo, o livro de Daniel é um livro apocalíptico, enquanto que os outros profetas são livros de profecia. Tanto que na Bíblia hebraica, Daniel não está incluído nos profetas, ele está incluído nos escritos. Por quê? O gênero apocalíptico ele é diferente do gênero da profecia. Às vezes a gente mistura as duas coisas, mas a questão é, a profecia era a palavra vinda de Deus, mas ela não tinha tanto a ver com predições. Ela tinha a ver mais com exortações e admoestações, para que o povo se voltasse para a palavra de Deus. Claro que também havia predições, mas se a gente pega, por exemplo, um profeta como Elias e Eliseu, quase não tem predições deles do futuro, mas existe muito chamado ao arrependimento, muito chamado a se voltar para Deus, muito chamado a buscarem a Deus. E outros profetas também a gente vê a mesma coisa. Tanto que nem eu falei, na Bíblia hebraica, os profetas anteriores é Josué, Juízes, livros que a gente não vê predições do futuro, mas a gente vê um chamado do povo a se voltar para Deus. Enquanto que os apocalipses, que são revelações, né, aí tem muito mais a ver com predição do futuro, que é o caso de Daniel. E o gênero apocalíptico é um gênero que se proliferou muito em Israel, mas a maioria deles não foi considerado canônico. Então, ali tem o livro de Enoque, a Assunção de Moisés e outros livros assim, que trabalhavam questões cósmicas, trabalhavam questões do fim do mundo, e que foi formando a expectativa do povo de Israel com relação a Jesus, por exemplo. A comunidade de Qumran é uma comunidade que ficou famosa, que é dos manuscritos do Mar Morto. Era um povo que vivia separado de Israel na época de Jesus, até um pouco antes, e que os escritos deles foram encontrados mais ou menos na década de 50, do século passado, e foi visto como eles eram muito adeptos desse gênero apocalíptico, e de forma geral o povo daquela época era. Então são livros com muitas figuras que a gente não entende. Por exemplo, Daniel ele tem a visão de bestas saindo do mar. Daniel tem visões assim que, se eles fossem fazer um filme, seria uma coisa bem interessante, assim, bem diferente. Que é justamente imagens marcantes para poder chamar a atenção das pessoas. Imagens marcantes que as pessoas olhavam e conseguiam imaginar um animal gigantesco saindo e, de repente, vem um filho do homem do céu e vem um ancião de dia. São coisas assim que é para marcar visualmente as pessoas, assim, para elas imaginarem a grandeza da luta que viria. E o nosso livro de Apocalipse, no Novo Testamento, ele segue esse gênero literário, que é um gênero em que existem muitas figuras de coisas grandiosas, assim como havia nos outros apocalipses. Mas Malaquias ele é um pouco de uma profecia apocalíptica, ele mistura um pouco dos dois. Então, por isso que chama atenção nesse sentido. E na profecia apocalíptica, Malaquias vai trabalhar a realidade social do povo. Ele vai trabalhar tanto a corrupção que existia, a apatia com relação a Deus, o desprezo com relação ao estrangeiro e várias coisas mais. É interessante que Malaquias é um livro
hebraico, mas muito simpático aos gentios. Então, ele vai trabalhar um pouco isso. E também o dia de Yahvé, o dia do Senhor, que também é uma coisa que era aguardada num futuro. Então, vai trabalhar a profecia apocalíptica. E também o último tema é o tema do precursor, que é como o livro fecha, que é o precursor do Messias que viria, que é o que fala que Elias viria antes do Messias. Então, resumidamente, bem panorâmico assim, essa é a ideia geral do livro do profeta Malaquias. E aí tem algumas citações interessantes que eu peguei aqui, que são desses três autores, que é o David Hubbard, William Lazor e Frederick Bush, escrevendo sobre o Antigo Testamento. E eles fazem algumas observações sobre a temática geral de Malaquias. Assim como escolheu a Jacó, Deus escolhe pessoas hoje. Os que estão dentro da aliança devem evitar o pecado do orgulho, lembrando que não escolheram, antes foram escolhidos. Além disso, Malaquias era bondoso para com os não-israelitas, mas duro com os sacerdotes. Devemos lembrar que Deus é Pai de todos, e aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Significando que mais se espera dos que recebem maior revelação. Assim, os eleitos de Deus devem responder a Ele com humildade e gratidão e culto obediente, e devem mostrar bondade e humildade para com os de fora. No cânon hebraico, os escritos seguem-se a Malaquias. Contudo, Malaquias fecha nosso Antigo Testamento numa ordem adequada. Já que as profecias acerca do mensageiro precursor e da subsequente vinda do Senhor apresentam elos com Mateus, anunciando a vinda de João Batista e de Jesus. A mensagem de Malaquias anuncia claramente, incompleto, a reconstrução do templo no período pós-exílico não inaugurou o reino de Deus, que era uma expectativa do povo quando voltasse, né? Mas Malaquias elevou as expectativas judaicas, engendrando um temor de julgamento e uma esperança de salvação. Os cristãos creem que o cumprimento dessas expectativas vem em pelo menos dois estágios. O primeiro, o advento de Cristo, providenciando salvação para todos os que creem nele. E o segundo advento trazendo o julgamento final e a salvação completa. Malaquias, como os outros profetas, não faz essa distinção. Antes ele vê o próximo e o distante de uma vez só. Um esclarecimento maior do plano de Deus tinha de aguardar a nova revelação de Deus em Cristo, conforme anunciada e interpretada nos escritos do Novo Testamento. Então, eles procuram mostrar como esse livro pode se aplicar para nós hoje em dia. E nós vamos ver ao longo dos nossos estudos que ele se aplica muito a nós. Porque diz relação ao povo de Deus e a forma como Deus trata o seu povo. Tratou no Antigo Testamento, tratou no Novo Testamento. E, ao mesmo tempo, tem essa grande ligação com o Novo Testamento, que nem eles colocaram aqui. O povo, quando voltou do exílio, tinha uma grande expectativa de que o reino seria totalmente restaurado a eles. Mas eles viram que não era bem assim. E a profecia de Malaquias gerou tanto frustração, quanto, ao mesmo tempo, um aumento nas expectativas. Frustração no sentido de, não é agora, mas vocês podem aguardar que virão coisas ainda maiores do que vocês estavam imaginando. E isso, como ele fala, Malaquias não conseguia enxergar, distinguir a primeira da segunda vinda de Cristo. Mas ele estava visualizando tudo ao mesmo tempo. Então, no Novo Testamento, nós vamos entender coisas que eles não entendiam ainda. Então, tanto que Jesus fala, né, bem-aventurados vocês, falando para os discípulos, porque vocês viram coisas que os profetas nem sonhavam em ver. Então, Malaquias ele faz essa conexão de uma grande expectativa de o fim de um ciclo e o início de um novo numa grande expectativa. E Malaquias até Jesus ainda vai mais de 400 anos. Então, essa grande expectativa foi muito cultivada no coração do povo e a gente pode entender quando Jesus vem, porque havia tantas dúvidas, tanta expectativa e tanta confusão, porque o povo estava aguardando por isso, mas eles ainda não entendiam muito bem aquilo que eles estavam aguardando. Muito por falta de atenção ao que de fato estava escrito. Mas é isso. Então, esse é o panorama geral do livro de Malaquias. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte inicial, introdutória? Que a gente agora vai entrar de fato no texto que a gente vai analisar de hoje. Então, tá bom. Então, a gente segue aqui. Então, agora nós vamos, em si, entrar no texto, que
que nem eu falei, todo esse panorama é para que a gente se situe dentro do livro de Malaquias, e agora a gente vai analisar texto por texto nas próximas aulas. E o primeiro texto é esse aqui, que está em hebraico. O hebraico lê daqui para lá, né? Lê invertido, então, mas é de cima normal. Então, são os 2 primeiros versículos. E a gente vai ver algumas coisas bem marcantes aí, algumas palavras que vão se repetir. E na Almeida Revista e Atualizada, o texto foi traduzido como sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Até aqui. Alguém tem outra versão aí para a gente ler, por favor? Porque as versões vão variar de uma forma bem interessante. É o versículo 1º e o comecinho do 2º versículo. Essa foi a revista atualizada. Alguém tiver outra versão para ler para a gente, por favor? Essa é a mensagem que o Senhor anunciou a Israel por meio do profeta Malaquias. Eu sempre amei vocês, diz o Senhor. Obrigado, essa foi a NVT, né? NVT, então já viu, um está sentença, outro está mensagem. Alguém tem alguma outra versão? NVI, corrigida, alguma outra coisa? Uma advertência à palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Obrigado. Agora já está uma advertência. Então, a gente já viu, tem sentença, tem mensagem, tem advertência. Um oráculo, a palavra do Senhor a Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi... só o primeiro, né? Desculpa. Um oráculo. Obrigado. Agora, qual é essa versão, por favor? A versão. Sim, de referência a Thompson, não sei, mas já está oráculo, já está diferente. Alguém tem outra aqui? A minha é a Almeida Revista e Corrigida. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Obrigado. Então, os irmãos viram que esse começo do versículo foi traduzido de formas muito diferentes, né? Sentença, mensagem, oráculo, peso, advertência. E aí isso já nos suscita, então, qual é a palavra no original e por que ela causou tanta diferença? Uma coisa que eu já vou adiantar para os irmãos, eu já falei em outro momento aqui, é que o hebraico ele é uma língua muito concreta. O grego já trabalhava muito com abstrações. Já vem o período dos filósofos gregos e todo um desenvolvimento diferenciado de cultura. O hebraico era uma língua muito concreta. Então, nós vamos ver algumas coisas aqui que vão chamar a nossa atenção. Eles usavam palavras de coisas muito concretas para expressar situações que nós usaríamos uma palavra bem diferente. Mas, então, já para introduzir, vamos analisar um pouco mais. Só que também fazer umas perguntas. Perguntas para o texto. Nesse breve texto aqui, o que chama a atenção dos irmãos? Tem alguma coisa que chame a atenção de vocês aí? Que perguntas a gente faz para esse texto? É algo que me chama a atenção, até talvez por ignorância, mas parece que tem uma espécie de dicotomia, assim. Ele começa falando em sentença contra, aí logo declara, eu tenho amado, que parece coisas contraditórias, né? Mas certamente não são, mas chama atenção isso. Obrigado. Sim, uma coisa a ser observada, né? Vamos desenvolver isso. Mais alguém, alguma coisa? O pai que ama corrige, né? Então, a ideia que me trouxe aqui é dessa dicotomia sobre isso. Sim, a gente vai falar que nem... Lembra sempre um dos temas, né? Vai trabalhar a aliança, vai trabalhar o amor divino, e o contexto era de um povo que estava quase que apostatando de Deus. Então, a gente vai juntando tudo isso. Eu creio que eu vi aqui também, irmão, parece assim que o texto fala de Deus falando do amor dele para o povo e o povo duvidando, né, desse amor e questionando
provavelmente até pensando nas tragédias que sucederam ao povo, né? Como pode ter nos amado, nos permitido tanto sofrimento, me pareceu. Sim, o contexto do primeiro debate vai girar justamente em cima dessa afirmação de Deus. Eu vos tenho amado. Semana que vem a gente vai ver a réplica do povo, né? Em quem nos tem amado? E justamente tem a ver com esse contexto, né? Pós-exílio, eles ainda debaixo de um domínio estrangeiro, muita coisa acontecendo, eles começavam a pensar, será que realmente Deus tem nos amado? E a gente vai ver aqui já que essa é a primeira afirmação de Deus, que eu vos tenho amado. Mais alguma coisa que alguém queira destacar aqui nesses primeiros versos? Não? Então tá bom. Se alguém lembrar depois, pode falar. Mas então vamos para a nossa primeira palavra, que é essa aqui, é que eu não consigo sinalizar, mas é aquela primeira ali do canto ali, que é massá, a palavra. E a gente vai ver por que ela foi traduzida de formas tão diferentes. Ela é um substantivo masculino, a transliteração dela é massá, e a definição literal dela é uma carga, fardo, rolamento, levantamento, tributo. Então, quando a gente lê as primeiras palavras, oráculo, sentença, advertência, a palavra que está lá, literalmente foi traduzida pelas diferentes coisas, é uma carga, um fardo. Tanto que tem alguma versão que é bem mais literal, que fala peso, que é uma tradução mais literal. Deve ser a corrigida fiel, mas a corrigida fiel que segue nessa linha. Então, aí você pensa, então, o que queria dizer? E aí vem todo um estudo linguístico, que dependendo do contexto, a gente entende o que quer dizer. Por exemplo, alguns vão traduzir oráculo, por quê? Porque essa é a mesma palavra que aparece no final de Zacarias. Zacarias 9, Zacarias 12, vai falar, um oráculo do Senhor. É a mesma palavra oráculo. É a mesma palavra massá. Mas a ideia disso é que não é uma coisa, como é que eu vou dizer? É algo que está vindo de Deus, mas é uma coisa que é pesada. Em alguns contextos vai ser usado de fato como peso. Então, que nem eu falei, é uma língua concreta. Então, uma sentença, a gente pode pensar como algo pesado, assim, nos nossos dias, né? Alguém traz uma sentença contra a pessoa, alguém traz uma advertência contra uma pessoa. Teve uma versão que traduziu mensagem, mensagem já ficou muito leve para o sentido do texto. O texto traz uma ideia de realmente algo pesado, né? Um fardo. Deus está trazendo um fardo sobre Israel. Então, a primeira palavra, que é por isso que tem essas variações todas, que muitas tentam fazer uma tradução mais dinâmica, que nem a gente fala, que é uma tradução que tenta pegar o sentido. Então, oráculo já está um pouco mais no sentido, porque está ligado com Zacarias. Acho que talvez a que ficasse mais no meio termo ali seria advertência. A NVI acho que ficou mais interessante nesse sentido. Acho que talvez expressa mais a ideia. Mas, de fato, a palavra literalmente significa isso. Uma carga, um fardo. Então, vamos traduzir o versículo literalmente, fardo, e a palavra seguinte, a palavra dabar, outro substantivo masculino, que significa discurso, palavra. Então, aquela versão está peso da palavra. Está bem literal nesse sentido. Então, seria o fardo da palavra. E essa palavra dabar, ela é utilizada várias vezes ao longo do Testamento, que é um discurso, é uma ideia fechada. É, de fato, um substantivo, é diferente de falar, é algo já uma palavra definida e fechada. Então, é peso da palavra. Literalmente seria esse sentido, peso da palavra, e aí a gente vem para o famoso tetragrama, que é o Yod He Vav He, que é o nome próprio, que a gente fala Yahvé porque a gente chuta que é Yahvé, alguns falam Jeová ou outra coisa assim, porque na verdade ninguém sabe pronunciar o nome, a pronúncia foi perdida. Não é que não existia uma pronúncia, é que a pronúncia foi perdida. E a definição é o nome próprio do Deus de Israel. O Yod He Vav He, que são as 4 letras, né? Yod He Vav He, são um tetragrama hebraico em que é a forma como Deus se apresentou como o Deus da aliança. E é muito interessante o fato de Deus se apresentar assim, porque em outros momentos aparece como Adonai, em outros momentos aparece como El Shaddai e outras variações assim. Só que sempre que aparece Yahvé, sempre que aparece o tetragrama, é porque Deus está, mais uma vez, relembrando a sua aliança. Aquilo que ele está falando tem a ver com a aliança.
Porque quando Deus se apresentou a Abraão, e a gente vai falar um pouco disso, ele se apresentou fazendo aliança como Yahvé. Em Moisés, quando Deus chama Moisés para o povo, ele fala: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor. Normalmente, quando na nossa Bíblia aparece Senhor, em caixa alta assim, é a forma como traduziram Yahvé, porque é para mostrar que é o nome de Deus. Então, Deus aqui já está se mostrando mais uma vez para o povo como o Deus da aliança. Seguimos na palavra, na sequência do texto, e aí já temos a preposição el, que é a preposição para. Então, é peso, literalmente, às vezes tem poucos artigos e tudo no hebraico também, mas é peso, palavra, Yahvé, para. Então, literalmente, se a gente for traduzir, é peso, palavra, Yahvé, para. Então, é uma língua bem direta, bem concreta, o hebraico. Então, para. Então, existe um destinatário. O peso, palavra, Yahvé, tem um destinatário. Então, a partir disso, ele já constrói, que é o peso da palavra de Yahvé, para, tem um destinatário. O destinatário não apareceu ainda. Uma coisa interessante do hebraico também, que eu esqueci de falar. Normalmente, quando alguma palavra aparece em primeiro lugar no hebraico, ela está destacando aquilo que vem na sequência. Por exemplo, o Gênesis 1:1, que é Bereshit bara Elohim, que é no princípio criou Deus. Normalmente, o que vem no começo nunca é uma locução adverbial, que nem no princípio. O hebraico normalmente começa, de fato, com substantivos. Então, quando inverte, se tem um verbo no começo ou se tem uma locução no começo, é porque tem uma ênfase ali. Então, por exemplo, no começo, Bereshit bara Elohim, quando joga Bereshit para o começo, que é no princípio, é porque quer enfatizar que aquele texto está tratando sobre algo que o mais importante é entender que é o princípio de tudo. E aqui, no caso, a gente vai ver que é o peso. A ênfase do texto está no peso, que a palavra não vem em primeiro lugar. Então, na verdade, o que é a ideia da advertência. A palavra de Yahvé não é nem Yahvé o começo, não é nem a palavra começo, é o peso. Então, existia algo de muito importante naquilo que Yahvé iria dizer e para quem iria dizer. E, na sequência, nós lemos Israel, que é o nome próprio masculino, transliteração Israel, que uma definição seria Deus luta ou luta com Deus, que foi o nome que Jacó recebeu após a sua luta com Deus, e que também se tornou o nome da descendência dele, que em alguns momentos é chamado de Jacó, só que o nome mais comum é Israel. Então, Deus luta. Então, destinatário, peso, palavra, Yahvé, para Israel. Então, está vindo a sequência do texto aqui. O destinatário é Israel, o destinatário é o povo de Deus. E agora, essa outra palavra aqui é Beyad. É bem interessante, porque aí já tem são duas palavras aqui, que é be, que é de, yad, é mão. Então, como é que... Vou até abrir aqui de novo Malaquias, que senão eu me perco. Mas seria sentença... Quer dizer, sentença não. Seria peso, palavra, Yahvé, para Israel, da mão. E normalmente foi traduzido por intermédio de. Lembra, é uma língua concreta. Então, é da mão. Vem da mão. Essa palavra que está vindo, essa palavra de Yahvé, para Israel, está vindo da mão de Malaquias, do meu mensageiro, o mensageiro de Deus. Então, se fosse traduzir bem literalmente, seria peso da palavra de Yahvé para Israel, da mão de Malaquias. Então, está vindo que é o que a gente fala, por intermédio, uma língua concreta. Se vem da mão de alguém, é porque está vindo por intermédio de alguém. Então, são as traduções mais para fazer mais sentido para a gente, né? As traduções dinâmicas. Mas a ideia é que vem da mão de Malaquias, do mensageiro de Deus. Então, vem por meio de Malaquias. E o próximo aqui, aí já vamos aqui para frente, que já entramos agora no verso 2, que é, eu vos tenho amado. Que é, de fato, a palavra é aheb, e a definição é amar. E é interessante, eu vou simplificar aqui, mas é porque os verbos no hebraico, eles normalmente são poucas diferenciações verbais. Eles não têm
que nem a gente, e o grego também. O grego tem inúmeros tempos verbais e declinações e coisas do tipo. O hebraico tem poucas. Ele tem algumas coisas que a gente estuda, que é o kal, o nifil, o hitpael, que são verbos reflexivos ou verbos de ação, alguma coisa assim. E, no caso, o verbo aqui no hebraico, eu vos tenho amado, é um verbo que está no presente, que é o que a gente chama de kal. Só que o presente deles não é um presente absoluto, é um presente que apresenta continuidade. Então, quando uma palavra é conjugada nesse tempo verbal, significa uma coisa que foi estabelecida e que ela perdura. Então, por isso que foi traduzido eu vos tenho amado. O verbo aqui, aheb, que é amar, ele está num tempo verbal em que mostra que Deus ama e ele permanece amando. Então, por isso que é a ideia eu vos tenho amado, que foi a melhor forma que conseguiram de traduzir. Então, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Aí a última palavra que eu peguei é a palavra amar, que é dita proferir, dizer. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Então, só pegando essa rápida análise gramatical aqui, sintática do primeiro versículo, o destaque, de fato, foi que nem a gente foi falando, né? Existe uma palavra de Yahvé, e essa palavra é uma palavra pesada em relação ao povo. O povo tem que prestar atenção nela, porque ela é um peso que Deus está levando para Israel. É um fardo, é uma advertência. E o povo precisa prestar atenção nela. E essa palavra está vindo da mão do seu mensageiro, Malaquias. Então, é o cabeçalho. Então, povo de Deus, preste atenção. Aqui vai uma advertência para vocês por meio do profeta de Yahvé. E, que nem a irmã Terezinha destacou, né, é interessante que bem esse peso de uma mensagem importante, uma mensagem que precisa ser considerada, e a primeira coisa que Deus fala é, eu vos tenho amado. E aqui é Deus reafirmando, mais uma vez, a aliança, o pacto que ele tinha com o seu povo. Por quê? Porque o amor de Deus, ele foi materializado a partir da aliança que ele fez lá atrás com Abraão. Quando Deus fala, eu vos tenho amado, isso automaticamente evocava na cabeça de um israelita a aliança. A aliança que Deus fez, e tanto que o nome é Yahvé. Então, é o Deus do pacto, o Deus da aliança. Ele está se apresentando mais uma vez. Eu sou o Deus da aliança, Yahvé, e eu vos tenho amado. Então, Yahvé está relembrando ao povo e reafirmando que quando ele fala, eu vos tenho amado, eu comecei a amar vocês e eu não parei a amar de vocês. Essa é a aliança que Deus havia feito com o seu povo. E quando ele faz essa aliança com o seu povo, é uma aliança que remete lá atrás, que nem eu falei, a Abraão. 1000 anos no passado, o povo sabia a sua história, o povo se lembrava que Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, um pagão, se revelou a ele, e esse homem, Deus fez uma aliança com ele. E nessa aliança, foi uma aliança de amor, e o amor de Deus foi sendo trabalhado ao longo da história desse povo, desde o começo. A palavra que é mais usada, que não aparece aqui, é a palavra Hesed, que é o amor misericordioso de Deus. E é traduzido normalmente na nossa Bíblia por misericórdia e outras coisas. É uma das palavras mais importantes do Antigo Testamento. Então, Deus afirma o seu pacto, Deus afirma o seu amor. Ele traz uma palavra, uma advertência, um peso, um fardo que o povo deveria prestar atenção por meio do seu profeta. E a primeira coisa que o povo deveria saber, que é importante, pensa numa advertência. Tem uma advertência para você, eu te amo. É a primeira coisa que o povo precisava lembrar. Porque se o povo não entendesse que Deus tinha uma aliança com eles e que os amava, o resto não faria sentido. Então, Deus começa com essa advertência. E aí eu peguei aqui um comentário para que fala sobre só esse comecinho aqui. Antes, alguém quer falar alguma coisa? Quer já comentar? Desculpe, irmãos, eu falei muita coisa muito acelerada, que o nosso tempo estava meio curto, e eu não quero ficar demorando aqui também. Mas se alguém tiver alguma coisa, alguma dúvida, pode falar. Sim. A pergunta da irmã Thalita aqui é se essa advertência era para o norte e para o sul. Depois do exílio não tinha mais essa diferença. A partir do exílio acabou essa diferença, eles viraram só os judeus, tanto que o nome de judeus vem de Judá, por causa dessa separação. Os hebreus se tornaram uma coisa só misturada, porque já não tinham mais rei, eles já não tinham mais essa independência, já não tinha mais essa divisão. Então, quando fala, é para os dois.
Aqui já no contexto de Malaquias já é para os dois. Normalmente Deus sempre fala para os dois. Ele fala Israel, Judá, Efraim, Jacó, ele vai falando essas... Mas é sempre a profecia para os dois. Alguns casos mais direcionados, mas aqui é para o povo como um todo, que é o remanescente, que é um tema que também vai ser trabalhado aqui em Malaquias. Então, vou ler aqui. Já que o ministério de Malaquias é a Israel, é adequado que seu livro comece com uma afirmação de que Deus continua amando o povo da sua aliança. O ceticismo com que ele é recebido indica que o sermão é importante, que é a sequência do texto que a gente vai ver semana que vem, que é em que tem nos amado. É meio estranho, né? Alguém fala, te amo, e você responde, como que você me ama? Tipo assim, não acredito em você. É mais ou menos isso que o povo vai fazer. O amor humano atrofiado na comunidade enfraqueceu a confiança no amor divino. É um outro tema que vai trabalhar. O amor do povo havia se esfriado entre eles. E isso se refletia na relação como ele lidava com Deus. A gente vai até começar a estudar 1 João hoje à noite, em que o apóstolo fala, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso próximo, nós somos mentirosos. Porque como é que a gente diz que ama a Deus e não ama o próximo? O amor ao próximo é um reflexo do amor a Deus. Então, é um amor que estava atrofiado como um todo na comunidade de Israel. E a soberania providencial com que Deus possibilitou o retorno a Jerusalém e a reconstrução do templo não é reconhecida. O povo não reconhecia aquilo que Deus havia feito por eles. Geralmente as pessoas pensam que o amor de Deus foi revelado somente no Novo Testamento, mas isso está longe de ser verdade. Desde o princípio ele está nas entrelinhas, especialmente desde a aliança com Abraão. Ele se torna bem claro em Deuteronômio, um livro que registra reflexões teológicas sobre as implicações da aliança, sobre os acontecimentos do Êxodo, e que destaca o sentido eletivo do verbo amar. Deus escolheu amar o seu povo. E ensina que Israel deve corresponder ao amor de Deus. Que Deus ama homens e mulheres, sem dúvida, é uma das coisas mais difíceis de serem compreendidas, mesmo sendo pregado tantas vezes. O que a autora aqui vai destacar é justamente esse ponto. Era uma coisa que o povo já não conseguia mais compreender. E como ela fala, e para nós é difícil compreender também, né? Porque nós sabemos como nós somos pecadores, cada um sabe o quão pecador é. E você saber que mesmo assim, Deus olha para você e Deus demonstra o amor dele e ele afirma, eu vos tenho amado, é uma coisa que é difícil da gente entender. Que a gente vê o mal, a gente sabe do nosso mal, Deus sabe do nosso mal. Muitas vezes a gente para pensar, né? Se as pessoas ao meu redor soubessem tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que se passa no meu coração, será que elas ainda me amariam? Acho difícil, mas Deus sabe, Deus ama. E Deus vai trabalhar isso aqui. Então, ela já aponta aqui o começo de tudo, né? Ela aponta que o povo não estava reconhecendo aquilo que Deus havia feito, o povo estava endurecido no trato um com os outros e no trato com Deus. A gente vai ver a forma como eles estavam oferecendo sacrifícios a Deus, mostrava como o coração deles estava endurecido, e Deus vem com esse peso, quase como se fosse para quebrar esse coração duro. E a primeira afirmação dele é, eu vos tenho amado. Evocando a aliança que ele fez com o seu povo, evocando o compromisso que ele tinha com o seu povo, evocando que, e aí Deuteronômio é interessante, que Deus mostra, eu não amo vocês, eu não escolhi vocês, porque vocês eram os mais obedientes, os mais fortes, os mais destacados. Eu escolhi amar vocês e eu os amo. E esse é o sentido do amor de Deus, que independe de nós. É um amor que vem dele, flui dele para nós, transborda de Deus e nos alcança. Então é interessante como a gente vai ver um livro que nem ela destaca, né? A gente fala muito do amor a partir do Novo Testamento. Mas esse livro começa com uma afirmação do amor de Deus, já no Antigo Testamento. Porque Deus é o mesmo Deus da salvação do Novo é o Deus da salvação do Antigo. O mesmo Deus da graça do Novo é o Deus da graça do Antigo. E, para a gente concluir, só nesse comecinho, o que ficou para mim é que o amor de Deus é algo que permanece, independentemente das circunstâncias externas a nós e de nossas fraquezas internas. Era isso que o povo estava para experimentar mais uma vez. As circunstâncias não eram favoráveis externamente. As falhas deles internas eram muitas. Mas
Deus fala, eu vos tenho amado. O amor de Deus começou e não parou e nunca iria parar. E o profeta Malaquias vai nos mostrar um pouco disso. Então, essa é a nossa introdução ao estudo do profeta Malaquias, e nos próximos domingos nós vamos desenvolver o livro do profeta. Mas lembre do contexto, essa primeira aula não vai ficar voltando nela, mas é situar o contexto do profeta, para que a gente possa entender que a gente vai ver versículo por versículo, né? Então a gente vê que tudo isso está dentro desse grande contexto, desse grande debate e dessa grande afirmação de que Deus ama o seu povo. Alguém quer comentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Eu creio que também seja uma confrontação, né, de Deus para com o povo. O povo estava vivendo como se Deus não estivesse amando. Por quê? Porque a visão deles de amor é uma visão distorcida. Era um amor que eles queriam que Deus demonstrasse segundo a vontade deles, satisfazendo os desejos deles, as necessidades deles. Como hoje, né, na teologia da prosperidade. Então, como que Deus nos ama? É só se Ele faz algo que eu considero bom para mim. Se não for assim, Ele não nos ama. Então, quando Ele fala, eu vos tenho amado, é nesse contexto de que eles viviam como se Deus o amasse. Então, Deus fez uma sentença, uma confrontação. Eu vos tenho amado, sim, né? Obrigado, irmão. Justamente, dentro desse contexto, é uma afirmação de amor de Deus que confronta. Vocês estão vivendo como se vocês não tivessem uma aliança comigo. A minha pergunta tem mais a ver com relação a Malaquias. O senhor falou aí que há pouca coisa sobre quem é Malaquias. E isso me chamou a atenção, porque Deus fala através de Malaquias. E qual era a relação de Malaquias com o povo de Deus? Havia uma credibilidade da parte do povo em relação a Malaquias, então chama muita atenção saber quem é esse personagem Malaquias, já que nos outros profetas sempre cita a genealogia de onde ele veio. E eu gostaria de saber o que foi Malaquias exatamente. Essa é justamente uma interrogação, por isso que até alguns colocam que Malaquias era um mensageiro de Deus, escolhido por Deus, mas nem sabe se esse era o nome dele de fato, porque realmente não tem genealogia que nem os outros. O que é interessante, apesar de tudo, outros livros proféticos e outros livros apocalípticos surgiram na mesma época, mas nenhum deles foi reconhecido como vindo de Deus. O de Malaquias foi. De alguma forma, as pessoas que lidaram com esse homem, Malaquias, elas viram que ele vinha da parte de Deus. Tanto que a gente vai ver que ele conhecia extremamente bem o contexto, ele tinha acesso aos sacerdotes, que eram a elite do povo, então ele era alguém que tinha trânsito dentro do povo e que o povo, de fato, escutava tanto que o interrogava. Que nem aconteceu com outros profetas, né, que o povo questionava as profecias. Mas, de fato, a gente não tem informações nem em outros livros, nem de genealogia, nem de lugar nenhum sobre quem foi Malaquias. A gente tem no Novo Testamento citações de como disse Malaquias, então é reconhecido por Jesus e por outros no Novo Testamento como um livro vindo de Deus. Mas, de fato, quem ele era, isso a gente... Acho que é um dos profetas que tem menos informações é Malaquias. Então, é o máximo que, nas minhas pesquisas, que eu encontrei sobre ele. Mais alguém? Alguma coisa? Realmente é um mensageiro de Deus e, igual você falou aí, exorta, é uma exortação pesada e que vai lá para Hebreus, não sei se é 12, né? Que é para o povo de Israel, para não ser igual Esaú, que era sangue, né, de Jacó. E é isso, é só para acrescentar. Eu acho que o senhor já sabe. Obrigado. Semana que vem, esse tema de Jacó e Esaú vai ser muito trabalhado aí, então, tanto que é um tema que é retomado várias vezes no Novo Testamento, né, em Romanos, em Hebreus, e vem daqui, de Malaquias, dessa profecia. Então, semana que vem vai ser bastante trabalhado isso daí. Bom, irmãos, então, eu vou orar para a gente poder encerrar, também liberar os irmãos. O pessoal deve ter visitas para fazer. Mas se alguém tiver alguma dúvida depois, ainda estou por aqui, pode me perguntar, me procurar, ou quiser acrescentar alguma coisa. Então, vou orar.
Santíssimo Deus, obrigado, Pai, por esse tempo aqui, podendo estudar a Tua Palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque a Tua Palavra realmente é viva e eficaz. Um livro tão antigo, de um profeta bem desconhecido, é um livro que nos fala ainda hoje. Nos afirma o Seu amor, nos afirma a Tua graça com o Teu povo, e é um livro que nos alcança. Que possamos aprender mais, ó Deus, no estudo da Tua Palavra ao longo desse semestre. Te louvamos, bendizemos o Teu santo nome, pedindo que o Senhor nos guarde no restante do dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe, irmãos. Feliz Dia dos Pais.